Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Tô com um caso aí que tá me complicando de tempo, né? Tem que apresentar uma defesa aí segunda-feira. E esse caso veio para mim na quinta, de noite. Sexta eu fiquei com outro problema, outro processo. E aí não tem jeito, né? Hoje, amanhã, segunda. E aí não consegui fazer... falar sobre mais temas ontem, sobre mais temas hoje, né? Mas separei esses tópicos aqui, né? São 7h30 da noite. Passei o dia nesse caso aí, né? Debruçado nisso. Criminal, né? Mandado de prisão. Então, vou colocar aqui, né? Alguns tópicos que inclusive foram objeto de perguntas de inscritos meus aqui no YouTube, né? Bom, Alex Duarte, né? Inscrito aqui do YouTube, disse o seguinte: Marcelo, qual a zaga que nós vamos colocar aí, né? Para Corinthians e Botafogo? Complicado, né? No último jogo, naquela bagunça contra o Juventude, bagunça, né? O Luiz Gustavo estava lá, não entrou, Lucas Oliveira não entrou, ambos zagueiros de ofício, e o Diniz colocou o Vitor Luiz improvisado, né? Eu até brinco com um colega, quando o Vitor Luiz entra, eu sempre lembro daquele drible que ele entrou, que ele levou lá do Rodinei, né? Acho que foi o Rodinei que deu aquele drible patético nele, que ele... Então, até com um pouco de receio aí, né? Ele vai direto às vezes, não é aquele cara que cerca, né? Mas, respondendo Alex Duarte, Hugo Moura e Lucas Freitas jogaram contra o Juventude, né? Houve aquela falha lá do lado do Lucas Freitas, depois saiu, colocou o Vitor Luiz improvisado, como eu estou falando aqui, e o Lemos, o Lucas Oliveira, viraram tormentas, né? Diniz não quer mais colocá-los, e assim como o Luiz Gustavo não pode, porque foi vendido, né? Está sendo vendido para o Bahia, e o Lincoln, né? Sumiram com o Lincoln, né? Então, esse é um dos problemas aí, de cara, já respondendo ao Alex Duarte. Complicado, Alex Duarte, muito complicado, né? E olha que o Hugo Moura é improvisado, né? Então, a gente vai jogar aí amanhã e depois contra o Botafogo com a zaga pelo lado direito improvisado, e nem sei como é que tá ele de cartão, né? Vou pesquisar para falar amanhã se o Hugo Moura tá aí pendurado, né? Bom, Verratti no banco resolve os problemas do Vasco. Verratti no banco resolve os problemas do Vasco, né? Porque estava tentando no próprio Net Vasco, né? Que até para falar mal eu tenho que ver lá o que eles estão colocando, né? Tinha lá uma enquete, né? Verratti, sem Verratti, o caso não é tão simples assim. A análise não é tão rasa assim, né? O Verratti joga no tal do jogo mais associado, né? Com cruzamentos para ele, jogando em função dele, né? Superioridade numérica, inversões, ele participa lá na frente, né? No jogo apoiado e tal. Até poderia colocar um David nesse jogo apoiado para ver como é que o David se apresenta, mas jamais como o Vasco jogou contra o Santos, né? Com linha média, linha baixa, buscando a transição rápida, jamais. Então, não é só barrar o Verratti, não é só colocar o Verratti que os nossos problemas vão acabar. Tem que saber qual o esquema tático que o Diniz vai colocar domingo amanhã para jogar contra o Corinthians e depois contra o Botafogo, né? Amanhã não sei se o Verratti vai estar no banco, para ele poder entender. Não adianta colocar o Verratti e jogar com transição rápida, né? E se jogar sem o Verratti, como jogou contra o Juventude, marcação alta, né? Aqueles toques para tentar lançar na área,
não pode lançar 50 bolas pro David também. Se o próprio Verratti, né, que é um exímio cabeceador, não está conseguindo fazer gols, imagina o David, né? Então, não é só tirar o Verratti e colocar o David, também tem que mudar o esquema. Não é só para jogar para o centroavante. Ponto. Acabou, né? Admar voltou de viagem, vamos ver quem aí ele pode trazer, né? Porque em tese, quem mandou comprar, quem mandou trazer é Pedrinho e Felipe, a gente sabe disso. E o Admar, eu sempre sustento isso aqui, né? É o burocrata, né? É quem faz contrato, quem coloca cláusula contratual, garantias, quem defende o Vasco nos contratos, né? Renovações, regularizações de jogadores e tal, na CBF, na FERJ. Isso é o papel do diretor executivo, não é para contratar. Ele vai para contratar com ordem, né, do futebol. Presidente que está na frente de tudo aí, e o Felipe, a gente sabe disso, né? Então, foram trazidos Thiago Mendes, Andrés Gomes, que já está regularizado, né? E parece que vai estar relacionado para jogar contra o Corinthians no final de semana, né? E, além do Thiago Mendes e do André Gomes que eu acabei de falar, parece que o Matheus França vai vir, o Renan Robert, que é um zagueiro, acho que o nome dele é esse, e vamos aí aguardar mais posições carentes. Não é o suficiente, né? PH de novo não joga, complicou demais o Puma contra o Juventude e pode complicar amanhã contra o Corinthians, né? Lucas Oliveira não quer ir pro Furacão, né? Vai fazer o que todo mundo faz. Peraí, não quero ir pro Furacão não, pô, segunda divisão, Vasco tá na primeira divisão, tal, não sei o quê. Vocês não me querem, mas eu quero o Vasco, quero continuar aqui e tal. Brincadeiras à parte, ele tem contrato, não é obrigado a ir para lugar algum, né? Tem que trabalhar bem isso aí. Tem que oferecer uma proposta boa para esse cara aí, né? E trabalhar o Lemos. O Diniz não quer mais o Lemos, a gente sabe disso, né? Até por falhas individuais do próprio Lemos. Pênalti lá contra o Del Valle, ridículo. Aquela entregada contra o Mirassol, e a gente não tem outro pela esquerda, né? Esse Renan Robert aí joga pela esquerda, né? Como é que vai chegar aí, né? Vai ser titular? Eu sempre falo, né? Tem que trazer jogador para ser titular nas funções carentes e o titular vira reserva. Simples assim. Corinthians não vai jogar, salvo engano aí, com Depay, Carrilho, José Martínez, Yuri Alberto e Hugo. É isso que está aí nos noticiários, né? Mas Dorival é casca grossa, Dorival não é bobo, Dorival é malandro, né? Não é só chegar e ficar feliz porque não vão ter esses jogadores. O Dorival é um exímio técnico, né? Bom, já respondi ao meu inscrito Alex Duarte, qual a zaga colocar para Corinthians e Botafogo. E para fechar aqui, né, uma situação, já estão aí colocando as pautas das estatísticas de rebaixamento, né? Era 49% para o Vasco antes de golear o Santos, depois caiu bastante e aumentou agora para 40 e pouco, não, 37,98 de queda depois da derrota para o Juventude. Era 49% de queda antes da goleada contra o Santos, depois caiu bastante isso, né? Enganamos a estatística, depois o Vasco volta a perder e agora o percentual de queda do Vasco é de 37,98, né? É o quinto time, né, programado para cair, né? Depois vem Juventude, 47,35, depois Vitória, 48,01, Fortaleza, 68,96 e Sport, 85,66. Esses são os quatro times aí na frente do Vasco, né, com percentuais de queda. E o Vasco não entrou na casa dos 40. O Vasco está na casa dos 37,98. Repiso, Juventude e Vitória na casa dos 40%, 47, 48, respectivamente. Fortaleza 68 e Sport 85,66. Vasco tem que dar agora uma resposta, né? Em casa contra o Corinthians, com esse arremedo de time. Não preciso dizer aqui o time do Corinthians, né? De jogadores que não vão jogar, né? E depois o Botafogo, cair para dentro. É clássico, né? Copa do Brasil, inclusive, também. Depois, o jogo contra o Bahia atrasado. Tem que cair para dentro, não importa, tem que fazer ponto, tem que pontuar. E parar de besteira, né? Parar de dar mole, né? O Vasco poderia ter tentado jogar no mesmo esquema que jogou contra o Santos, contra o Juventude, né? Eram jogos fora, né?
E aí o Vasco, mais posse de bola, né? Toques improdutivos, não conseguiu vencer. Levou 2 gols rapidinho, né? De carreirinha, né? Vasco e Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.